Então, pessoal, aqui a gente tem mais ou menos um recorte, né, em formato de tabela, das línguas que são faladas e consideradas como dialetos e gírias, que até é uma forma de falar um pouquinho pejorativa, porque na verdade são línguas, né? Então, embora as pessoas considerem como dialetos, tem uma população muito grande falando também o Guarani, Yamará, Guariro. Vai depender do país, isso tudo muda, porque tem a influência indígena muito forte dentro do espanhol desses lugares, e também a influência africana, né, do crioulo. Então, é importante a gente levar em consideração também que falar de espanhol não significa, de maneira nenhuma, que nós estamos falando de uma língua, como a Raquel já colocou, pura, né? Que as pessoas procuram uma pureza na hora de aprender. Então, isso é se perder muito da riqueza que tem no espanhol, levando em consideração que muitas palavras do Guarani, do Yamará, do Guariro e das línguas africanas são introduzidas dentro do espanhol, assim como acontece no português, né? Então, eu acho importante a gente pensar nisso e na contribuição de toda essa cultura para que o que a gente considera variações dentro do espanhol. E principalmente porque as pessoas tendem a dizer que em determinados países não se fala espanhol, por exemplo. Tem muita influência na fala do Chile, da Colômbia, tem alguns lugares mais pontuais que tem muito essa presença, né, Bolívia, das línguas indígenas. Então, é muito importante a gente olhar para isso e perceber as nossas raízes, as nossas origens estão muito além daquilo que é considerado como oficial. E mesmo as gírias, os dialetos, né, que são falados, eles fazem parte de uma língua, eles são uma língua. Então, a comunicação, ela vai muito mais, né? Eu sempre digo isso, quando o aluno está aprendendo espanhol, quando alguém está aprendendo espanhol como um idioma novo, eu sempre digo, a nossa prioridade é fazer com que a comunicação seja efetiva, deixar um pouquinho de lado essa questão da hierarquia que existe dentro do espanhol, né? Como algo mais valioso que outro, quando na verdade não. E aí, um pouquinho disso eu coloquei aqui nessas fotos, para a gente pensar na questão cultural, que é muito forte, né? Da introdução dos aspectos dos indígenas, das culturas africanas e em mistura com a cultura espanhola. Então a gente vê muito isso, ademais do que a gente vai falar, além do que a gente vai falar em termos de comida, nas vestimentas, e aí a gente tem muito essa questão do estereótipo, que não é só isso que está colocado aqui nesse slide, né? Quando a gente pensa, por exemplo, as bolivianas, os bolivianos, eles são muito caracterizados pela essa cultura deles mais estereotipada, mas não existe só isso, né? A gente precisa ir além também desses nossos padrões, né? Que as pessoas colocam para a gente pensar como é a população da América do Sul. E aí o nosso recorte foi a comida, porque a gente considerou a comida um aspecto muito interessante em relação à semelhança que existe do Brasil com a população geral da América do Sul. E alimentos básicos, seriam alimentos básicos como o milho, a mandioca e a banana, estão muito presentes, de modo geral, na introdução alimentar, né, da América do Sul. Então, dentro desses 3 alimentos, a gente tem variações de receitas muito utilizadas nos países como Bolívia, Venezuela, Colômbia. E aí é importante a gente pensar que tem toda uma questão também do que é saudável, né? A comida que eu diria assim, típica, né, a comida mais consumida nesses lugares, até tempos anteriores, era muito mais saudável, né? À medida que a globalização vai introduzindo os alimentos mais industrializados, um pouco disso vai se perdendo, mas ainda se mantém uma tradição desses alimentos, né, na base alimentar da América do Sul. Eu trouxe para vocês aqui exemplos de um possível café da manhã, que seria um café da manhã da América do Sul, típico, um lanche, enfim. Durante o dia também se fazem refeições aleatórias que tem muito a presença dessas comidas, né? Arepas, tortillas e a tapioca. E o que elas têm em comum? Todas elas, né, tirando a tapioca,
que é consumida aqui no Brasil mais do que nos outros lugares. As arepas e tortillas são muito consumidas nesses países, e principalmente por essa questão da facilidade e também por ser uma opção mais saudável para alimentação no lugar do pão industrializado, por exemplo. Então, nesse caso, é claro que em cada país a gente vê uma maneira diferente de fazer, ingredientes diferentes para se colocar, né, como recheio, mas todas elas têm em comum um preparo básico que é muito parecido, que foi introduzido pelos povos indígenas, e algumas variações dessas comidas também com a influência dos povos africanos. Então, eu considerei esse alimento um alimento muito legal da gente falar, porque aproxima outra vez o Brasil dos países da América do Sul. Então, a gente vê muito essa comida. E aqui, pessoal, a gente tem exemplos de uma palavra, né, de um alimento que é muito consumido no mundo inteiro, que as pessoas, é muito difícil não gostar da pipoca, e nós temos essa variação. Além dessas palavras, nós temos muitas outras para dizer pipoca. E por que a escolha da pipoca? A pipoca é um alimento também muito característico da América do Sul. Hoje ela é comercializada, boa parte pela América do Norte, enfim, por uma questão de mercado, mas ele é um alimento, né, a pipoca, do América do Sul, muito forte também por se tratar de uma receita, né, de uma maneira de consumir o milho. Lembrando que o milho que a gente conhece no Brasil, ele é uma espécie de milho amarelo, né, mas o milho ele tem uma variação imensa que é introduzido principalmente pela cultura indígena, e a gente vê a presença dessas variações muito mais nos países da América do Sul no geral. Então a gente deixou também aqui para vocês já irem sendo introduzidos um pouquinho no espanhol, essas palavras que eu vou falar para vocês. Então, pochoclo e pochoclo, no caso, Argentina e Uruguai são os países que mais falam, né? No entanto, a gente também vê essa variação em outros lugares. Pororó, Argentina, Uruguai, Paraguai. Pururu, pipoca, que é também falado na Bolívia, né, com essa determinação que a gente tem aqui no Brasil. Pipoca também é falado a mesma palavra na Bolívia, e tem outras variações. Cotufas, na Venezuela. Cabritas, Chile. Crispetas, Colômbia. É claro que dentro desses países também tem outras variações para se dizer pipoca, né? E é também um alimento que foi muito marginalizado quando ele foi introduzido na cultura do México antigo, e aí a gente já faz um outro recorte que não seria América do Sul, mas que tem essa influência, né? Então foi muito marginalizado, inclusive ele foi tentado tirar a pipoca da cultura do cinema, porque a pipoca era um alimento muito popular, muito barato, e que era característica de uma população um pouco mais humilde. Então a história da pipoca é muito interessante também, e traz bastante elementos da cultura desses países para a gente. Então aqui eu vou falar um pouquinho do Centro de Estudos de Línguas, né? Centro de Estudos de Línguas, também é conhecido como CEL, foi o lugar onde tanto a Paula como eu estudamos espanhol. E aqui é muito legal poder falar sobre isso, porque é o seguinte: o Centro de Estudos de Línguas, ele é um projeto do governo do estado de São Paulo, que oferece para estudantes de escola pública a oportunidade de estudar alguns idiomas, né? E dentro da cidade de Osasco, nós temos 3 escolas, né? Antônio Raposo Tavares, que é o conhecido como Celiarte ali no centro de Osasco, o Fani no Vila Yolanda e o Brito no Vila Yara, que são escolas que possuem um centro de estudos de línguas, tem um CEL, para que alunos que estejam matriculados a partir do 7º ano, não é só no 7º ano, mas é do 7º ano em diante, até o ensino médio, né, possam manifestar interesse em aprender algumas línguas. A Paula e eu, nós estudamos no CEL, ali no Cenearte, né, ali dentro da unidade eles oferecem aulas de espanhol, francês, italiano, tem inglês também, mas se eu não me engano em inglês, precisa confirmar, né, tem aí o telefone para contato, ele é oferecido apenas para estudantes do ensino médio, né. Tanto o francês como o espanhol e o italiano ali, ele tem duração de 3 anos de curso, né, são 6 módulos, né, foram 3 anos ali bem persistentes mesmo, porque a gente sabe que muitas vezes é um curso um pouco longo, às vezes é um pouco complicado, acontecem situações que muitas pessoas às vezes acabam não podendo levar até o final,
Mas é muito legal também ver que essa opção, que é gratuita, né, e tem uma qualidade muito grande, isso é muito legal também de dizer. A Paula, você lembra a faixa etária mais ou menos que você aprendeu? Eu já estava um pouquinho mais velha. Quando que você começou? Eu comecei antes dos 15. Antes dos 15, né? Eu lembro que quando eu comecei, eu estava com 14 anos, então ela estava terminando. Acho que faltava 2 módulos só para ela terminar. Sim. É bem emocionante, na verdade, esse tema para mim, porque justamente por isso que você falou, essa questão dele ser um curso oferecido de maneira gratuita e com uma qualidade muito boa e que modificou as nossas vidas, né? Ele deu rumo para as nossas vidas. Então, as nossas escolhas depois disso tem muito a ver com essa oportunidade que foi dada e que, assim, não deveria ser apenas para as pessoas do céu, né, que têm acesso a esse curso. A gente sempre luta para que o espanhol ele entre no ensino público de modo geral. Eu concordo com você. Eu tinha 14 anos, né, quando eu comecei o curso, tanto que quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. Então, quando eu cheguei no módulo final, eu já tinha terminado até a escola, né? Então, o meu último módulo, eu já tinha terminado o ensino médio. E aí, essa questão que você fala que foi muito, direcionou a gente para as escolhas que a gente faria, por exemplo, a gente tinha muito esse sentimento já de querer dar aula, né? Desde novinha, assim, eu lembro pelo menos, deu ali quando eu estava em torno ali do que seria hoje o 9º ano, eu já tinha essa vontade de ser professora. E para mim estava muito definido, por exemplo, que eu seria professora de geografia, porque era a matéria que eu gostava e eu queria dar aula de geografia, tanto que eu coloquei um monte de mapa aqui no começo. Mas, e aí o que aconteceu? Quando eu tinha esse interesse pela língua, e quando eu comecei a aprender, aquilo foi tomando conta numa proporção tão grande que eu queria ensinar aquilo, né? E que eu ia estudar. Então, no caso, eu ia prestar um vestibular, eu ia tentar fazer uma faculdade para poder ensinar aquilo também. E aí uma coisa que é muito legal, por exemplo, de se dizer, é que assim que eu terminei, eu ainda estava me preparando, né? Eu saí da escola, não entrei direto na faculdade, eu fiquei ali 1 ano estudando, me preparando para fazer a prova, para tentar entrar na faculdade. E assim que eu terminei de estudar o espanhol, me chamaram para dar aula numa escola de idiomas para turmas que estavam começando. E isso para mim, assim, foi o que marcou principalmente, assim, é isso que eu quero fazer, né? Mas não só em relação a dar aula, eu conheço muitas pessoas que estudaram comigo, né, naquele período, por exemplo, que acabaram tendo muitas oportunidades de emprego, né, e às vezes até anos depois de estudar fora, graças ao espanhol que foi aprendido no Centro de Línguas, né. Então, tem histórias assim de pessoas que conseguiram serviço com atendimento bilíngue, né, trabalhava com atendimento, atendendo tanto para dentro do Brasil como para fora, pessoas que acabaram conseguindo depois fazer uma faculdade na Argentina, né? Então, é muito legal assim, a gente pensar as possibilidades que a gente pode ter, que a gente pode ganhar aprendendo um idioma, né? E quando a gente aprende um idioma, a gente está aprendendo muito mais do que só uma língua, a gente está aprendendo sobre outras histórias, sobre outras pessoas, sobre outras vivências, saber que isso é oferecido de forma gratuita, saber que isso tem uma relevância. Os professores são comprometidos, eles realmente estão preocupados com o fato de que se você vai aprender, que você vai sair dali falando, isso é muito legal. As matrículas, o que precisa fazer, né? Precisa estar atento ao período de abertura das matrículas. Geralmente essas matrículas abrem 2 vezes por ano, no início do ano e no meio do ano ali, por volta do mês de agosto, e tem que estar atento porque as vagas, elas são limitadas, né? Eu lembro até que quando foi o meu caso, lembro da minha mãe, assim, acho que 8 horas começava, né, as inscrições, e acho que por volta de 6h30, 7 horas, minha mãe, eu importunei tanto, ela já estava lá na porta do lugar, porque eu queria muito que ela conseguisse a minha matrícula. Né? E às vezes acontece também de ficar na lista de espera, porque pode ser que às vezes uma pessoa desista de fazer o curso e tal. E é isso, né? Fiquem atentos aí, quem se interessar. Não percam a oportunidade. É muito legal. Independente da idade, se estiver no 7º ano, se for um pouquinho mais novinho, não precisa, né, ter 14, 15 anos, porque é muito gostoso, assim, ter essa oportunidade de experimentar isso, poder ter esse contato diferente
que ainda te garante ali, pode trazer para você futuramente uma oportunidade muito legal de emprego e até mesmo de conhecimento, que é muito bom também. É isso. Então tá bom. Muito obrigada. Valorizar essas culturas, né? E conhecer, eu acho que conhecer a América do Sul é conhecer nós mesmos também, né? E a nossa proximidade é muito maior do que, de repente, em outros lugares que a gente costuma aprender antes. Meninas, muito obrigada mesmo. Eu acho que vai ser muito importante para eles verem que eles têm essas oportunidades perto, né? Que eles às vezes nem. Que eu acho que a Raquel mesmo falou, Ju, eu não sabia, a Paula que me apresentou, e isso mudou a minha vida. Então, assim, é muito bom para eles verem que tem ali perto e eles podem se inspirar e, quem sabe, ou arranjar um emprego, ou até mesmo que nem vocês fizeram, fazer disso, né, um roteiro aí da vida de vocês. Então, obrigada mesmo por dividir todo o conhecimento aí que vocês compartilharam com a gente, e também a história de vocês, porque é muito próximo do que eles passam, né, por ser na mesma cidade e tudo mais. Então vai ser bem importante pra gente, foi bem importante, e pra eles eu acredito que também vai ser bastante importante essas informações que vocês trouxeram. Obrigada, viu? Obrigada a você. A gente agradece o convite, obrigada. E a gente está disponível, se puder ajudar de uma outra maneira, né? Depois a gente pode fazer outras coisas também. Ótimo. Obrigada, viu? Tá bom? Imagina.